Fala pessoal da terceira série, olha eu aqui de volta, professor Marcelo, só que agora com Sociologia. Lembrando que eu sou professor de Geografia, dando a disciplina de Sociologia. Importante destacar isso uma vez que o vídeo é público. Galera, hoje nós iremos avançar aí nos conteúdos trabalhados ao longo do primeiro bimestre, no início do ano letivo. Falávamos lá sobre a constituição da ideia de cidadania e também da aquisição de direitos. Hoje nós iremos avançar sobre o processo de constituição da cidadania no Brasil. Avançaremos também aí falando um pouco sobre a Constituição Brasileira de 1988, a Constituição Federal, e também sobre os direitos e deveres do cidadão. Beleza? Vamos lá então? Galera, a ideia de cidadania no Brasil, na verdade, foi sempre uma corrida de obstáculos. Em 1822, a Declaração de Independência do Brasil, mas a Constituição ela é escrita apenas 2 anos depois e ela foi outorgada, ou seja, escrita por Dom Pedro I. E nessa Constituição havia a manutenção da escravidão, beleza? E também a instituição do voto censitário. Votava apenas proprietários de terras, basicamente, né, que ganhavam aí acima de 100 mil réis. E homens que tinham aí a idade acima de 25 anos. Nós tínhamos aqui, então, basicamente, proprietários de terra tendo aí o seu poder, a sua cidadania exercidos. Grande parte da população, na verdade, era excluída desse processo. A educação, por exemplo, direito social básico para nós hoje, pela Constituição de 1824, era uma obrigação das províncias, os estados que nós conhecemos hoje. Mas, de certa forma, isso nunca foi devidamente efetivado. Quem tinha acesso à educação era uma parcela mínima da sociedade brasileira que conseguia, na verdade, mandar os seus filhos para fora do país. É dessa época, por exemplo, a expressão para os amigos tudo, para os inimigos a lei, mostrando que, na verdade, os direitos civis existiam apenas no papel. Assim, essa cidadania ela estava muito restrita a um pequeno grupo da sociedade brasileira. Em 1888, a abolição da escravidão através da Lei Áurea, mas é importante destacar que foi um processo de cima para baixo, uma vez que não houve aí uma política de reparação, de indenização à população negra que foi escravizada durante um longo período da nossa história. Importante destacar, galera, que como a gente verifica nessa foto aqui, mesmo em 1907, anos após o fim da escravidão, a gente consegue perceber aqui o príncipe, que seria o herdeiro da família real, com um chapéu, sapatos, e do lado dele, um banhista, o Santana, negro, descalço e com o chapéu retirado em sinal de respeito à presença de Dom Luiz. Ou seja, a gente tem aqui uma clara demonstração desse processo que é também conservador, de cima para baixo. Já era nascente também, em meados do século XIX, a ideia liberal de que a escravidão impedia a modernização do Brasil. Nesse sentido, a gente verifica a atração de imigrantes para o Brasil, incentivados pelo governo, substituindo a mão de obra escrava. Galera, a gente tem aqui então a inserção de um trabalho assalariado que era o pontapé inicial de um mercado consumidor nascente. Importante destacar que, do ponto de vista da oligarquia, dos grandes proprietários de terras no Brasil nessa época, havia transferência dos custos, uma vez que os escravos, a partir do fim da escravidão, foram abandonados à própria sorte. Não houve política de reparação. E agora, o proprietário não tinha mais o custo de manutenção desse contingente de trabalhadores escravizados. Agora eu tenho uma mão de obra assalariada. Pagando o salário, o trabalhador é que se vire. E será que esse salário realmente correspondia à necessidade de toda a população? Nós sabemos que não. Já
que há vários eventos ao longo da história que evidenciam a insatisfação da população com o Estado brasileiro. Cabe lembrar também que um dos objetivos da política de imigração europeia era também promover um processo de branqueamento da população brasileira. Aqui a gente vê claramente a entrada das teorias eugenistas no Brasil durante aí já o final do século XIX. No que tange à educação, 85% da população era analfabeta, boa parte dela, ou grande parte dela, morando no campo. Havia também uma clara influência dos coronéis. No ano de 1881, um pouco antes de 1888, a Câmara dos Deputados, por exemplo, votou uma lei que aumentava a renda dos eleitores em 200 mil réis e proibiu também o voto dos analfabetos. Galera, como 80% dos homens daquela época eram analfabetos, grande parte perdeu o direito político de votar para deputado, já que nós estávamos ainda ali no fim do Império. Assim, nas eleições parlamentares do ano de 1886, pouco mais de 100 mil pessoas votaram, o que representava 0,8% da população brasileira. E aí fica a pergunta: como construir a cidadania onde menos de 1% da população votava? Na data de 15 de novembro de 1889, chega ao fim aí o Brasil Império, dando início ao período republicano, nesse momento chamado aí, nesse primeiro momento, de República Velha. A Constituição de 1891 continua restringindo vários direitos sociais. Auxílio, pensões eram organizadas pela sociedade civil e não pelo Estado brasileiro. A educação era atendida em grande parte por instituições religiosas e os direitos políticos eram exercidos de forma muito restrita, já que a gente tinha aqui o papel político, o poder político dos coronéis, instituindo aquele famoso voto de cabresto. Já no início do século XX, há várias agitações no Brasil que pedem um olhar do Estado brasileiro, pedindo direitos civis, políticos e sociais. Houve alguns tipos de leis que, por exemplo, regulamentaram o trabalho infantil no final do século XIX, mas que não foram, de certa maneira, efetivados, tal como a instituição de férias ao longo das primeiras décadas do século XX. Não à toa, galera, em 1917 acaba acontecendo no Brasil uma primeira grande greve geral, sobretudo nos centros urbanos como São Paulo e também Rio de Janeiro. Essas greves foram influenciadas pelas ideias trazidas daqueles imigrantes europeus, sobretudo as ideias socialistas e anarquistas. Aqui na greve geral de 1917, há uma clara influência das ideias anarco-sindicalistas, ou seja, aquela que vai falar sobre direitos sociais dos trabalhadores, da nascente classe operária brasileira. Continuando nesse campo de ideias que vão aí fomentar essas agitações políticas, em 1922, nós temos aí a fundação do Partido Comunista do Brasil, chamado de Partidão, e o tenentismo, como a Coluna Prestes, que combatia essa república oligárquica, a república do café com leite, cobrando aí maiores direitos civis e sociais para o conjunto da população brasileira. Em decorrência da crise econômica de 1929, em 1930 temos aí uma revolução, que é a chegada do Getúlio Vargas ao poder, dando fim aí à República Velha. Galera, aqui eu tenho novos atores políticos que são, de certa forma, também dissidentes da elite, formados aí por intelectuais, profissionais liberais, os militares, os tenentes de baixa patente e uma classe média que estava surgindo no Brasil durante esse período. Começa aí também o processo de industrialização do Brasil. No ano de 1932, há aí um movimento chamado de Revolução Constitucionalista, que pedia aí uma nova constituição para o governo que chegava ao poder, o Getúlio Vargas, mas
que na verdade era uma reação oligárquica, sobretudo de São Paulo, que ficava fora aí do poder político. Chegava ao fim aquela República Velha, a República do Café com Leite. 9 de julho é um feriado simbólico que representa esse movimento da Revolução Constitucionalista de 1932. A partir de uma Assembleia Constituinte, o Getúlio Vargas, no ano de 1934, promulga a nova Constituição brasileira, que traz aí como elemento novo o voto feminino, estendendo o direito político agora para as mulheres. É importante destacar que nessa Constituição também fala ou tenta regulamentar o salário mínimo, que desse conta aí de atender às necessidades de uma família. Porém, ele só vai se efetivar de fato a partir da década de 1940. Outro ponto importante é que essa chegada do Getúlio Vargas ao poder inaugura a entrada do Brasil nessa nova modernidade industrial, já que começa ali a se desencadear um processo de industrialização, a população passa a ser cada vez mais urbana e menos rural a partir desse momento. A gente tem aí agora uma classe operária, trabalhadores nas regiões urbanas, haverá aí a necessidade de adoção de leis, regulamentações para atender a classe trabalhadora. A gente também tem um movimento ainda iniciando ali sobre a campanha para uma educação que atendesse grande parte da população brasileira. Começa a ter início esse processo. Pensando nos trabalhadores, em 1930 já é criado, por exemplo, o Ministério do Trabalho, que, aliás, hoje não existe, né? Ele está aí dentro do Ministério da Economia. Bom, galera, no ano de 1937, o Getúlio Vargas inicia um processo de ditadura no Brasil, né, o chamado Estado Novo, adotando uma nova Constituição de caráter mais ditatorial, ou seja, aquela Constituição de 1934, que tinha avançado nos direitos, né, os direitos políticos para as mulheres, tem uma curta duração. E aí a gente consegue verificar, basicamente, aí uma restrição dos direitos políticos. As pessoas votavam, alguma parte pequena da população votava apenas para o legislativo, o executivo não. Há também o cerceamento dos direitos civis nesse período, né? A gente tem uma grande campanha de propaganda do governo nesse momento. E o interessante é que, se por um lado nós temos as restrições dos direitos civis e políticos, por outro, há alguns avanços nos direitos sociais, sobretudo os direitos trabalhistas, criando aí, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que só foi, de fato, teve uma grande modificação recentemente, no ano de 2016. Também aí o nascimento de um sistema de previdência, o embrião ainda de um sistema de previdência, né? Atender a população no que tange à aposentadoria. Bom, galera, e avançando, há algumas discussões sobre o modelo de aquisição de direitos, né? Vamos aproveitar esse momento para fazer aí uma revisão do conteúdo que trabalhamos lá no início do ano. Quando há um olhar para a Europa, né, sobre essa aquisição de direitos, a referência aí é do sociólogo inglês Thomas Marshall. Ele vai dizer que a gente tem, na verdade, uma periodização dessa aquisição dos direitos. Começa ali com os direitos civis, sobretudo nos movimentos aí do século XVII e XVIII, os processos revolucionários, né, como a Revolução Francesa. Então a gente tem aí os direitos civis no primeiro momento. O que são direitos civis, né? Igualdade jurídica, liberdade econômica, liberdade religiosa, direito de ir e vir. Então a gente tem aí essa ideia de direitos civis. No segundo momento, tem os direitos políticos, votar, ser votado, organização partidária. Então a gente avança aí nesse sentido de direitos políticos. Em um terceiro momento, nós teríamos aí os direitos sociais, sobretudo num contexto de revolução industrial ou de revoluções industriais, né? Pensando aí nas duas do século XVIII e final do XIX. Bom, nesse sentido, a gente consegue verificar que há esse encadeamento de direitos, segundo Thomas Marshall. Para que tenha um, é necessário ter outro. Bom, aqui, galera, nesse modelo, a gente vai verificar que a sociedade pressiona o Estado
por direitos, né? Então aqui eu tenho uma cidadania ativa. Essa seta, né, indica aí esses movimentos, essas contestações da sociedade. Tranquilo? Beleza? Bom, há um outro modelo que é proposto aqui para o Brasil, na qual é o Estado que concede direito ou direitos, né, para a sociedade. Galera, eu não gosto muito desse modelo porque traz aí uma ideia de cidadania passiva. Do ponto de vista de direitos, é fato, ao longo da nossa história, tivemos aí grande parte dos direitos civis e políticos e também sociais cerceados, né? Não haviam esses direitos praticamente, mas a sociedade não era tão passiva assim. Houveram lutas, como a gente viu a greve de 1917, né, em São Paulo, a greve geral, e também movimentações, agitações sociais ao longo da história do nosso país. Então, a gente percebe que, na verdade, houve aí um papel condutor das políticas no Brasil por parte de uma elite, né, oligárquica, os grandes proprietários de terras, os coronéis, né, que de certa forma, guiaram essas políticas no Brasil, as políticas públicas ou a não implementação de políticas públicas que atendessem aí o nascimento de uma cidadania de fato do Brasil. Galera, o sociólogo Wanderlei Guilherme dos Santos vai falar que nós temos aqui uma cidadania regulada. Por quê? Quando a gente pega os direitos trabalhistas surgidos aí nesse período, né, de ditadura, de Estado Novo, no contexto do Getúlio Vargas, a gente vai verificar que essa cidadania era controlada pelo Estado, de um ponto de vista legal, mas também policial. Por exemplo, para os direitos trabalhistas, havia a necessidade de um sindicato, só que esse sindicato tinha que ser controlado, esse sindicato, né, tinha que ser controlado pelo Estado. Então, o Estado é que controla essas organizações dos trabalhadores. Então, daí a ideia de cidadania regulada. E outro ponto importante também é que essa cidadania não atende a todo o conjunto da população brasileira, já que, basicamente, esses direitos recém-adquiridos com a CLT, com a consolidação das leis trabalhistas, está se referindo basicamente ao trabalhador urbano. O trabalhador rural está excluído desse processo. Essa cidadania, então, ela é completa? Ainda não. Daí a ideia de também de cidadania regulada. Beleza? Bom, galera, então teríamos esses dois modelos aí de aquisições de direitos, né? Mas guardem aqui, na verdade, a ideia de cidadania regulada. É ela que importa para nós quando fazemos essa análise de aquisições de direitos para a sociedade brasileira. Avançando, temos aí no ano de 1945 até 1964 um período democrático. O Getúlio Vargas sai do poder nesse primeiro momento. Em 1946, a adoção de uma nova Constituição. Nas eleições próximas daquele ano, teve uma participação aí de em torno de 13 a 15% da população brasileira. Nós avançamos aí nos direitos políticos, né? As pessoas passam a votar, as mulheres também acabam aí tendo esse direito de voto. Então a gente tem aí uma expansão nos direitos políticos e direitos civis também, né? Começa a ter aí as liberdades nesse contexto. Mas tem exceções. Por exemplo, o Partido Comunista ele foi cassado, porque nós estávamos num contexto de Guerra Fria e o Brasil estava ali se alinhando aos Estados Unidos nesse cenário. Outro ponto importante é que para os trabalhadores realizarem greves, deveriam pedir aí uma autorização da Justiça do Trabalho. Então, como a gente pode perceber, havia os direitos, mas eles ainda eram, de certa maneira, cerceados. A sociedade, nesse contexto, é cada vez mais urbanizada, né? Mais pessoas estão indo morar nas cidades em função desse processo de industrialização tardia. A gente tem um crescimento industrial significativo durante esse período. O presidente mais notável desse período foi o Juscelino Kubitschek, né, o JK, com a sua política de desenvolvimento de 50 anos
em 5, né, num processo aí de modernização do Brasil. A construção de Brasília caminha nesse sentido, trazendo essa ideia de modernidade. A gente também verifica aí a construção, a ampliação dos direitos sociais, a educação que já vinha caminhando desde o governo Getúlio Vargas, ganha aqui as primeiras diretrizes, as primeiras leis, começando aí o processo de ampliação do acesso à educação para o conjunto da sociedade brasileira. Aqui a gente está falando mais no contexto urbano. Há também aí uma grande efervescência cultural, né? Os anos dourados, mais tarde o tropicalismo, evidenciando aí essa sociedade agora mais urbanizada. Então, esses novos atores presentes na sociedade brasileira. Mas no ano de 1964, 31 de março de 1964, temos um golpe civil-militar, apoiado aí por parte do empresariado brasileiro e os setores militares. Mais uma vez, né, galera, a gente está falando aqui de um contexto de Guerra Fria, onde o Brasil se alinha novamente às diretrizes colocadas aí pelos Estados Unidos. Bom, galera, esse golpe militar inaugura aí 21 anos de ditadura civil-militar. No primeiro momento, eles continuam com a Constituição de 1946, garantindo, por exemplo, o funcionamento do Congresso, que dava um ar de democracia, né, nesse período. Mas em 1967, há uma nova Constituição. Eles adotam, na verdade, nessa Constituição, ou transpõem para essa Constituição, os atos institucionais promulgados durante esse período de ditadura militar. E entre esses atos, né, o mais famoso é o AI-5, o Ato Institucional número 5. Ele significa um golpe dentro do golpe. Esse ato promove o fechamento do Congresso, cassação de direitos políticos, fim do habeas corpus, interferência na imprensa, né, tem a censura. Então, é o símbolo máximo aí desse autoritarismo no Brasil. Representa, basicamente, também o total cerceamento dos direitos civis e políticos que são cassados. Vários órgãos são criados nesse processo, né, como o DOI-CODE, no sentido de vigiar, averiguar e interrogar pessoas suspeitas. Há também aí o Departamento de Ordem Política Social, que foi criado lá no Estado Novo, mas que aqui continua em operação, o DOPS. Nós fizemos uma visita no ano de 2019 com os alunos, hoje é chamado de Memorial da Resistência, né? Um museu que tenta contar aí a história desse período para que nós não esqueçamos aí esse período violento da nossa história, né? Uma vez que houve torturas, assassinatos e perseguições. Vários exilados, né, nesse processo, professores, políticos, intelectuais que tiveram que deixar o nosso país em função dessa ditadura. Outros que aqui ficaram, né, e eram opositores, promoveram aí movimentos de guerrilhas, tanto no ambiente urbano quanto nas regiões do campo brasileiro, movimentos de guerrilhas contra a ditadura. Há um processo de crescimento econômico chamado de milagre econômico no final da década de 1960 e início da década de 1970, no contexto aí também de industrialização do Brasil, mudanças na legislação trabalhista, por exemplo, o fim da estabilidade e agora no lugar desse fim da estabilidade, a adoção de um fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS. Há também, galera, um arroxo salarial, uma vez que os índices de inflação não eram divulgados de uma maneira transparente. Então, o preço das mercadorias subiam e o salário não tanto, né? Então, esse é arroxo salarial que nós estamos comentando aqui. Esse processo, né, acaba ficando mais evidente no final da década de 1970, a tal ponto que em 1979 começa aí ter as grandes greves dos trabalhadores, principalmente no ABC paulista. A gente consegue ver aí então o surgimento ou ressurgimento de movimentos sociais operários no Brasil de uma maneira um pouco mais forte e uma ação de sindicatos nesse processo. Aqui nasce, por exemplo, né, a figura do ex-presidente Lula, né, como o grande líder sindical desse processo. Galera, a gente tem aqui uma abertura política também no final da década de 1970, o que significava que chegava ao fim o ato institucional número 5, né? Já que havia, a partir de agora, uma abertura política, uma volta
dos exilados, uma legalização dos partidos. Há, portanto, uma retomada da luta dos direitos políticos e civis para a população. No ano de 1984, nós temos aí mais de 1 milhão de pessoas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro que exigiam a eleição direta para presidente. Movimento esse que ficou chamado, né, como Diretas Já, que pediam, galera, o exercício do direito político. Era a população querendo votar. Bom, em 1985 chega ao fim a ditadura militar, né, já que nós temos agora um presidente civil, Tancredo Neves, que nesse momento foi eleito de maneira indireta pelo Congresso, não foi a população que votou ainda, apesar de ter cobrado em 1984, né, pelas diretas já. O Tancredo morre e chega ao poder o Sarney. Nós temos em 1988 uma nova Constituição, já vamos falar dela, e em 1989 temos agora sim as eleições diretas, o povo votando, e o primeiro presidente desse contexto foi Fernando Collor. Bom, galera, a Constituição de 1988 ela é muito importante, né? Ela é apelidada aí de Constituição Cidadã. Ela é resultado de reivindicações de vários movimentos sociais, sobretudo aqueles que eclodiram ali no final da década de 1970. Ela tenta de maneira extensa, né, atender várias reivindicações da sociedade, dos diversos setores da sociedade. A Constituição é importante porque ela é a lei que rege uma nação, né? Basicamente, a gente tem ali todo o nosso arcabouço de normativas que acabam atendendo tanto a organização política quanto os interesses da população, regulamentando aí, por exemplo, a relação entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ela é democrática porque ela traz aí vários direitos e deveres do cidadão e a junção dos direitos civis, políticos e sociais em um texto, né? A gente verifica também uma inspiração em outros documentos, como é o caso da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vários trechos da Constituição e da Declaração Universal dos Direitos Humanos são muito parecidos, né? Então a gente vê claramente uma influência desses novos ares que temos no século XX. Bom, principalmente na segunda metade do século XX, mas já ocorreram aí mais de 70 emendas, que são atualizações. Algumas podem ser boas, né, como a incorporação de direitos a essa Constituição, outras nem tanto, como pode ser o desmonte de direitos, né, com essas emendas. Um exemplo disso, por exemplo, é a PEC número 188, a Proposta de Emenda Constitucional número 188 de 2019, que está no Senado e fala ali de uma proposta de mudanças de mais de 30 artigos da Constituição Federal, o que significa mudança de vários direitos em como eles são concedidos, né? Então, por isso é importante ficar atento à Constituição brasileira. Estudá-la também é muito importante. Como a gente viu, tivemos várias constituições ao longo da nossa história. E essa foi a 7ª Constituição. Galera, é importante porque a gente vai verificar que ao longo da história do Brasil, essa cidadania foi de fato uma corrida de obstáculos, uma vez que os direitos civis, políticos, sociais não existiram de uma maneira concreta na nossa sociedade. E hoje o livro que sintetiza esses direitos é a Constituição. Por isso a importância de estudá-la e conhecê-la, cobrando do Estado a aplicação do que está escrito lá. Nesse sentido, realizamos um trabalho que foi proposto antes do período de quarentena, que tinha como tema a Constituição Federal de 1988, Direitos e Deveres do Cidadão e Expansão da Cidadania. Alguns grupos falaram sobre os direitos civis, políticos e sociais, e outros grupos falaram de regulamentações que surgiram após a Constituição de 1988, como legislação ambiental, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Código de Defesa do Consumidor. Galera, nós estamos ainda num processo de construção dessa cidadania. Exemplo disso é que somente no ano de 2011 o STF reconheceu a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, mostrando ainda que a gente está no caminhar desse processo de construção da cidadania no Brasil. A aula foi longa, mas é importante para compreender essa corrida de obstáculos que é a cidadania no nosso país.
Beleza, galera? Grande abraço para vocês.